Salve! Se você está aqui, é porque é meu aluno do oitavo ou nono ano e sabe que eu adoro conversar. Mas o nosso interlocutor de hoje não é um personagem nem uma pessoa específica. O nosso interlocutor de hoje é um mantra que vive dentro da cabeça da gente, uma entidade, um oráculo que é responsável por dar as grandes respostas do universo, que vai desde onde está o meu tênis até o que vou fazer na minha vida agora. Exatamente. O nosso interlocutor hoje são as mães. É difícil falar da maternidade porque ela envolve sensações e sentimentos que apenas as mulheres podem ter. O que eu pude perceber conversando com algumas é que a experiência da maternidade começa em momentos diferentes para diferentes mulheres. Para algumas, elas se descobrem mães antes mesmo da concepção, quando ainda estão sonhando com os filhos. Para outras, elas se descobrem quando elas se veem mães quando estão grávidas ou quando sentem um bebê mexer. Algumas, boa parte delas, quando pegam um bebê no colo. E em alguns casos, tristes, mas não raros, elas se descobrem mãe quando perdem os filhos. Eu desconfio que o ato da gestação, fisiologicamente ou psicologicamente, deve estar na origem dessa dimensão que só as mães têm, dessa dimensão que baliza a relação entre mãe e filho. E nesse sentido, a poetisa Alice Ruiz dá uma dica. Antes de ler o poema, tente visualizar a mãe em gestação, um corpo comportando outro corpo. E nesse contexto, Alice Ruiz diz: depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Repito, depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. É como se o ato da gestação expandisse de tal forma os sentimentos, o coração, que o pouco já não basta. Nenhum coração suporta o pouco. Diante da impossibilidade de falar da maternidade em termos teóricos, nesse nosso diálogo de hoje, nós vamos usar bom senso, lógica, as nossas experiências de filho e muita imaginação. E para isso, vamos começar com algumas afirmações. Afirmo para vocês que os bebês humanos, nós, estamos entre as criaturas da natureza que mais indefesos da natureza. Afirmo também que estamos entre as criaturas que mais precisam de cuidado e por mais tempo. E também em nossas casas somos alimentados em no mínimo duas dimensões, biologicamente com alimentos, água, sucos, e culturalmente. Afinal, se chegamos na escola já falando português, isso se deve ao nosso lar. Em muitos casos, as pessoas que chamamos de mãe não são as mesmas que nos gerou. E se tudo der certo, ou seja, se a gente não morrer jovem, possivelmente no final da vida, vamos continuar precisando de cuidados. E uma última afirmação, que tendo a mãe um papel central nos nossos primeiros anos, quando estamos com o pai, avô, na escola, na igreja, talvez seja esse momento que essa mulher consegue descansar. Isso posto, podemos afirmar que vivemos em uma rede de cuidados onde cada vínculo social é nominado de acordo com o carinho recebido. Alguém que sigo na internet, por exemplo, pode ser o meu ídolo. Se ele segue de volta e a gente conversa um pouco, talvez seja um contato. Se sairmos na vida real e arranjarmos uma confusãozinha de vez em quando, talvez seja um companheiro. Se ele ficar e aguentar as consequências e acobertar as minhas cagadas, talvez seja um amigo. Se for alguém que de repente traz uma outra cultura para minha cabeça ou traz ideias que jamais passariam pela minha cabeça, talvez eu chame essa pessoa de professor. Se for alguém que me defende de um cão bravo na rua ou de todos os perigos do mundo, talvez eu chame de pai. Mas a pessoa que nós mais recebemos carinho, invariavelmente, chamamos de mãe. E Mário Quintana dá uma outra dimensão a essa mulher. Ele faz uma brincadeirinha com a palavra mãe. Olha que interessante. Mário Quintana. Mãe. São 3 letras apenas as desse nome bendito. 3 letrinhas e nada mais.
Nelas cabe o infinito, e palavra tão pequena confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus. És do tamanho do céu, menor apenas que Deus. Bonito, né? O poeta, ele brinca com a quantidade de letras da palavra mãe. E nessa brincadeira, ele aproxima a função da mãe com a função do céu. Você já deve saber que a vida aqui na Terra só é possível graças à atmosfera. O céu, que varia entre o azul e o transparente, nos protege de coisas grandes como meteoros, até coisas invisíveis como os raios nocivos do Sol. E assim como o céu envolve, protege e cuida da terra, essa pessoa que chamamos de mãe nos envolve, nos protege e cuida da gente. Esse carinho, ele não é dito nem cobrado, ele apenas acontece no dia a dia como algo natural. E a Adélia Prado, ela fala justamente da gratuidade desse cuidado que se espalha no nosso cotidiano. Veja que interessante, Adélia Prado. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou de amor, essa palavra de luxo. Esse sentimento que gera, o sentimento que gera esse carinho é a cola da nossa sociedade. Graças a essa empatia, estabelecemos nossa rede social, onde aparecem os conhecidos, tios, primos, pais, mães, enfim. Essas pessoas não são apenas nomes na nossa rede de relações sociais, são pessoas que cuidam da gente e merecem o nosso cuidado. Elas estão sempre atentas ao mundo à sua volta, tornando ele mais seguro. E quanto mais perto nós estamos, mais cuidado recebemos. E nós, que somos filhos, a gente sabe que nós não somos os cuidadores mais exímios. E ao longo da nossa vida, talvez de tanto cuidado que nós recebemos, aprendemos de uma forma ou de outra a ver o outro com empatia. Antes de serem mães, elas são mulheres que culturalmente são construídas ao longo da vida. E a Cris Guerra fala justamente dela enquanto mulher, dela enquanto um ser histórico. Veja, Cris Guerra. Não pense você que ao se tornar mãe, uma mulher abandona todas as outras mulheres que já foi um dia. Bobagem. Ganha mais mulheres em si mesmas. Com seus desejos, aumentam sua audácia, sua garra e seus poderes. Se já era impossível, cuidado, ela vira muitas. Também não me venha imaginar mães como seres delicados e frágeis. Mães são fogo, ninguém segura. Se antes eram incapazes de matar um mosquito, adquirem uma fúria inédita, montam guarda ao lado de suas crias, dispostas a enfrentar tudo que zumbir perto delas. Pernilongos, lagartas, leões e até gente. Mães não têm tempo para o ensaio, estreiam a peça no susto. Cris Guerra, nesse poema, ela estabelece uma tríade. Ela fala de história, desejo e força. História, porque em cada fase de nossas vidas somos uma pessoa. A mãe que conhecemos hoje foi criança, com medos, preocupações e desejos de criança. Nessa fase da vida, ela tinha a visão de mundo de uma criança, interpretava as palavras, fatos e atos como uma criança. E assim foi quando ela era adolescente, jovem, adulta, e no caso da minha mãe, agora às portas da terceira idade, vê tudo isso com mais sabedoria. Com o nascimento do primeiro filho, ela não esquece todas as mulheres que já foi. Pelo contrário, soma-se mais uma mulher a todas essas, a mulher-mãe. Se antes os seus desejos eram mais voltados para si, como carreira, pensando no marido, coisas assim, certamente outros desejos surgem com o filho. Talvez desejos como que a gente cresça com saúde, que nos tornemos um cidadão de bem e etc.
E à medida que aumentam os desejos, aumentam também a sua força, aumenta também a sua audácia. Se antes não matavam um mosquito, agora enfrentam até leões. E hoje nós vamos falar dessa mulher. Hoje nós vamos dialogar com as mães.